Você já recebeu uma crítica sobre a sua escrita e isso doeu mais do que deveria? Às vezes, um simples comentário negativo pode abalar nossa confiança e nos fazer questionar, duvidar se nós somos bons mesmos como escritores. Se você é autor iniciante e já passou por isso, saiba que você não está sozinho. Todo escritor, em algum momento, já passou por isso, já recebeu um comentário, um feedback negativo, e nesse vídeo eu vou te ajudar a lidar melhor com isso e, claro, como transformar esse feedback negativo em uma crítica construtiva. Oiê, eu sou a Steph Locatelli, mas pode me chamar de Sté. Sou autora independente de 5 livros e alguns contos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quando a gente começa a escrever, é natural que a gente queira mostrar o nosso trabalho pro mundo. Acontece que quando a gente se expõe dessa forma, a gente tende a receber alguns comentários e alguns desses comentários nem sempre vão ser positivos. Vão vir algumas críticas, alguns feedbacks negativos falando sobre a nossa escrita, sobre a nossa história, sobre os nossos personagens. E mesmo que a gente receba uma parcela maior de elogios do que de críticas, esses comentários negativos acabam tendo um peso muito maior sobre a gente do que os comentários positivos. Então, eles acabam se sobressaindo. E isso acontece porque a gente ainda está moldando a nossa segurança, a nossa confiança na nossa própria escrita. Porque a gente tá pela primeira vez colocando a nossa história no mundo e do nada alguém vem e fala: olha, você não é um bom escritor. Olha, isso daqui ficou horrível, meu Deus, nunca mais lerei um livro dessa autora por conta disso e disso e daquilo. Então, com isso, a gente tende a se questionar se a gente está no caminho certo, se a gente está escrevendo bem. Tudo isso porque a gente está se descobrindo como autor também. Não é só os leitores que estão descobrindo a nossa história. Nós também estamos descobrindo quem nós queremos ser no mundo literário. Então, com essa descoberta, com os testes que a gente vai fazendo, a gente fica propenso mesmo a receber alguns comentários que não vão agradar inicialmente. E a gente acaba deixando que essas críticas negativas definam a forma como nós olhamos para a nossa escrita, ao invés de ser ao contrário, da gente usar essas críticas não muito legais para aprender com elas e melhorar a nossa escrita, ao invés de simplesmente desistir e achar que a gente não serve para isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as críticas sempre vão existir, sempre, sem exceção. Não importa se você só está começando ou se você já está com 10 anos, 20, 30 anos de carreira. Críticas sempre vão existir. E olha, não importa o que você faça, você pode escrever o texto perfeito, uma crônica perfeita, um livro maravilhoso. Vai ter alguém que não vai gostar, vai ter alguém que vai criticar, porque a literatura, ela é subjetiva. Muitas vezes o que eu gosto, o que me agrada, o que eu com certeza daria nota 10, não é a mesma coisa que você daria uma nota 10, que você falaria: meu Deus do céu, que texto perfeito, que poema perfeito. E tá tudo bem, a literatura, ela é subjetiva, assim como a nossa vida, ela também é subjetiva. Da mesma forma que na nossa vida a gente não vai agradar todo mundo, quando se trata de ser um escritor, de ser uma escritora, nós também não vamos agradar todos os leitores. Ok, mas se a gente vai receber críticas sempre, então o que eu devo fazer? Simples, a diferença tá na forma que a gente lida e reage a essas críticas que a gente recebe. Se a gente pegar toda e qualquer crítica negativa que a gente receber e lidar como um ataque pessoal e levar para o coração, a gente vai se fechar, a gente vai se privar do mundo e vai começar a duvidar de quem nós somos como escritores. E isso vai nos bloquear do nosso próprio crescimento, porque toda vez que você terminar um texto, uma crônica, uma poesia ou um livro, você vai ficar assim: ai, mas não sei se tá legal, talvez tal pessoa não goste, talvez aquela pessoa que falou que não gostou do que eu escrevi não goste de novo, então acho que eu não vou postar isso hoje, vou refazer para ficar melhor. Aí você vai ficar nesse processo de reescrever, 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 famoso perfeccionismo dando as caras ali, e você nunca vai publicar mais nada. Então você vai estar bloqueado de compartilhar o que você escreve com o mundo. Mas se a gente olhar para essa crítica por uma outra perspectiva, a gente pode usar ela para melhorar quem nós somos como escritores. Talvez no fundo ela tenha um ponto ali que realmente nos ajude a melhorar a nossa escrita. Talvez essa crítica, esse feedback ruim que a pessoa deixou ali, talvez em umas palavras um pouco maldosas, podemos dizer assim, a gente possa usar de uma forma positiva para melhorar quem nós somos. E aí a gente pega o famoso limão e faz uma limonada.
É claro que nem toda crítica merece a nossa atenção. Muitas vêm carregadas de preconceito, de frustrações e só querem diminuir quem nós somos mesmos. Para essas, a gente não dá bola, a gente ignora, a gente pode até mesmo excluir, porque não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Porém, existem sim feedbacks que carregam verdades cruéis e dolorosas, mas ao mesmo tempo verdades importantes. Pode ser que alguém diga que a sua narrativa está um pouco confusa, que os seus diálogos estão muito superficiais, que os seus personagens não estão bem aprofundados. Ouvir isso sendo um escritor iniciante no primeiro momento pode doer, pode machucar, você pode até mesmo se questionar: nossa, eu achei que estava perfeito, eu entreguei tudo que eu podia nesse livro e ele me fala isso, eu recebo esse comentário que a minha construção da narrativa está confusa. Só que a gente tem que entender que muitas vezes esse tipo de comentário, falando sobre pontos importantes da estrutura do nosso texto, do nosso livro, pode sim nos ajudar a melhorar a forma que a gente pensa. Se essa pessoa falou que a minha narrativa está confusa, então eu vou revisar, vou tentar melhorar e postar talvez uma segunda versão melhorando essa narrativa, ou até mesmo no meu próximo livro, vou dar um pouquinho mais de atenção para essa questão da narração, fazer talvez uma estrutura ali antes de começar a escrever o livro que me ajude a organizar melhor os momentos do livro para que não fique nenhuma ponta solta. Porque eu sei, você acabou de postar, primeiro trabalho seu mostrando para o público, aí você já recebe isso logo na cara. Machuca, você duvida de você mesmo. Eu já passei por isso, já recebi críticas também de coisas que eu escrevi. Só que eu usei isso para melhorar a minha escrita. Hoje eu consigo receber muito mais comentários positivos do que negativos. E esses negativos eu faço justamente isso. Eu olho com atenção e se a pessoa só está sendo maldosa, se o texto ou até mesmo se a minha história só não bateu com aquela pessoa, tá tudo bem, a gente segue a vida. Mas se o que ela tá falando ali de forma negativa realmente me ajuda a melhorar quem eu sou como escritora, então sim, eu dou atenção para aquilo. Manter a nossa postura aberta para as críticas é fundamental. É claro que a gente não tem que concordar com tudo. Como eu disse para vocês já em alguns momentos desse vídeo e até mesmo em outros vídeos aqui do canal, a gente precisa saber filtrar. Como é o caso dos comentários que eu já dei de exemplos aqui sobre a narrativa, sobre a questão dos diálogos dos personagens e até mesmo sobre o desenvolvimento dos personagens. Muitas vezes as pessoas vão esperar uma coisa da história, vão começar a ler a história e vão e a imaginação delas vai levar elas para um lugar específico. Por exemplo, vamos supor que a gente começou a ler uma história e a gente tem certeza absoluta que dois personagens vão ficar juntos no final. Se esses dois personagens não ficam juntos no final, se acontece alguma coisa que eles terminam separados, a pessoa pode criticar o final do seu livro. Olha, eu não gostei do final do livro porque, na minha opinião, os personagens deveriam sim ter terminado juntos. A história foi construída para isso e do nada eles se separam. Aí é uma escolha do autor, do escritor, em separar os personagens. Não é uma questão de falha no roteiro ou de qualquer outra coisa. É uma decisão do autor. É um caminho que a história tomou. Talvez tenha uma sequência do livro onde nessa sequência os personagens vão se reencontrar novamente. Enfim, existem diversos caminhos. Então, nesse sentido, se uma pessoa fala, olha, não gostei do final do livro por conta disso, você vai saber filtrar e falar, ok, a pessoa não gostou da forma que eu escrevi a história, mas não tem nada a ver com a questão técnica minha de escrever. Ou seja, a sua história ficou boa, você escreveu muito bem, você soube amarrar tudo bem, seus diálogos ficaram ótimos. Ela só não gostou da forma que a história terminou. Dá pra entender a diferença dessas críticas e como a gente pode interpretar para melhorar a nossa escrita? Não quer dizer que a gente tem que reescrever esse livro, fazendo os personagens ficarem juntos, se aquela não era a ideia do autor inicialmente, entendeu? Até porque a gente tem a nossa liberdade criativa de fazer as histórias seguirem um caminho que a gente quiser. Porque a gente está escrevendo, o mundo é nosso, então a gente está criando aquilo a partir das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Então a gente tem esse poder sim. Só que o leitor que tá lendo aquilo tem todo o direito de não gostar. Eu, por exemplo, já assisti muita série, já li muito livro que eu não gostei do final. E tá tudo bem. Pra mim, eles não receberam nota máxima por conta disso, mas eu respeito a decisão do autor de ter feito aquele final meio dramático, meio triste, meio trágico em alguns casos. Tá tudo bem, só que eu não gostei. Só que isso não quer dizer que a história seja ruim como um todo. Muitas vezes a história foi excelente, foi maravilhosa.
eu só não gostei do ponto final. Então, sempre que você receber um comentário negativo, um feedback negativo, pergunte a si mesmo: o que essa crítica me mostra que eu não estava enxergando? Existe algo nela que eu posso usar para melhorar a minha escrita? É exatamente esse exercício de humildade que transforma um comentário negativo em uma lição, em um aprendizado poderoso. Além do mais, quanto mais você se expõe a comentários indesejados como esse, mais você treina a sua mentalidade para lidar com eles e, claro, se prepara para o que pode vir pela frente. Porque quanto mais sucesso, entre aspas, ali, a gente conquista, quanto mais leitores leem os nossos livros, as coisas que a gente escreve, mais propenso a críticas a gente vai estar. Porque quanto maior o nosso público, maior é a chance da gente receber comentários como esse. Então, participar de grupos de leitura, trocar textos com outros escritores, até mesmo com leitores ali que te acompanham, isso ajuda a receber feedbacks, ouvir opiniões diferentes e fortalecer a sua confiança em aceitar esses comentários, lidar com eles, interpretá-los e tentar melhorar a sua escrita, você como escritor. Eu garanto a você, aos poucos você vai percebendo que as críticas, elas vão fazer parte do processo, mas elas não vão definir quem nós somos como autores. Muito pelo contrário, quando bem utilizadas, a gente percebe que elas podem ser ferramentas muito úteis no nosso crescimento. Enfim, lidar com as críticas não é fácil, eu sei disso, mas é um passo muito importante para qualquer escritor, não só se tratando de escritor, de uma profissão, mas para a vida como um todo, né? Então, por favor, não permita que o medo de receber críticas paralise a sua criatividade, paralise a sua escrita, e tire a sua confiança de mostrar o seu trabalho para o mundo. Cada um dos comentários que você recebe pode ser um tijolinho na ponte que vai levar você até o seu crescimento, contanto que você saiba interpretá-los da melhor forma possível e extrair deles o que eles realmente podem lhe servir. Tudo de forma saudável, claro e produtiva. Então, quando alguém fizer uma reclamação sobre a sua escrita, respira fundo, filtra o que aquela pessoa disse, veja se vale a pena ou não aproveitar e siga em frente. Mas agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários como você reage quando recebe alguma crítica em relação à sua escrita. Eu tenho certeza que o seu comentário vai servir para outros autores que passam pelas mesmas experiências que você. E se esse vídeo fez sentido para você? E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscreva no canal, porque isso ajuda demais para que eu consiga continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!